A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra em Salmos 105, verso de número 17 ao 22, que vai nos dizer assim: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. José, para viver o propósito de Deus para a vida dele, precisou sofrer. Precisou passar por fases dolorosas. E a própria Bíblia aqui, no Salmo 105, faz questão de enfatizar isso, que José sofreu muito, até se cumprir o que fora dito a respeito dele, até ter o cumprimento da profecia, da palavra do Senhor, do que Deus direcionou para a vida dele. Houve fases na história de José que ele sofreu, que ele não entendeu. Hoje Deus diz para você, tem momentos que você não entende tanto sofrimento, tanta luta, e o Senhor está dizendo: é porque eu tenho um propósito para cumprir na sua vida. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José não compreendia o sofrimento que ele estava vivendo, mas tudo fazia parte de um propósito. Eis da cai de rasto. Hoje Deus está falando contigo e te respondendo. Tudo que você está sofrendo, toda fase difícil, faz parte de um propósito. Eu estou te preparando para algo extraordinário. O nosso Deus estava preparando José para governar. E eu estou aqui falando, conversando com pessoas que Deus está lhe preparando para coisas grandes, como Ele preparou a José. Declare comigo: meu Deus está me preparando. É por isso que eu estou passando por fases difíceis. O meu Deus está me preparando. É por isso que eu estou passando por fases difíceis. Tem muita gente que tem a ideia errônea de pensar que quando o propósito é de Deus, as coisas vão fluir de maneira perfeita, de maneira linda, maravilhosa. Só vai ter rosas no caminho, mas não é assim. Nós vamos encontrar espinhos, nós vamos encontrar adversidades, nós vamos encontrar problemas no caminho. É isso mesmo, para tentar nos tirar do propósito. Mas até aquilo que tenta atrapalhar, Deus usa para servir de canal de bênção na nossa vida. O que veio, irmãos, para tentar destruir a José não o matou, mas o fortaleceu. O que vem para tentar lhe destruir não te mata, mas te fortalece. E a convicção, que você tem que ter diariamente é que Deus está contigo e Ele não vai deixar você sucumbir. Declare comigo: meu Deus está comigo e eu não vou sucumbir diante dessa situação. O meu Deus está comigo e eu não vou sucumbir diante dessa situação. Você vai ver aqui de maneira detalhada, irmãos, que José, ele foi vendido como escravo, os pés dele foram apertados com grilhões e a quem puseram em ferros. Ou seja, foi muito grande o sofrimento de José até o cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Mas tudo fazia parte de um propósito. Deus não deixou José. Deus não desamparou José. Eu quero lhe dizer uma coisa: não importa a fase ruim, não importa a fase difícil que você está passando, Deus não te deixa. Deus não te desampara, mas Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Declare comigo: o meu Deus cuida de mim e cuida nos mínimos detalhes. O meu Deus cuida de mim e cuida nos mínimos detalhes. Até se cumprir, irmãos, a profecia a respeito de José, como diz aqui no verso 19, ele foi provado. Até o cumprimento da palavra de Deus, até o cumprimento dos sonhos que Deus entregou para ele, José foi provado. Tem gente que diz assim: meu Deus, depois que Deus me entregou sonhos e projetos, é só prova.
É só luta, é só adversidade, as coisas parecem que estão declinando, as coisas parecem que só pioram. Foi isso que aconteceu na história de José. Parecia ser um declínio, mas não era. Era uma fase de aprendizado. Deus estava forjando o caráter de José. Deus estava dando maturidade para ele, para que ele pudesse ver o propósito de Deus. Irmãos, é fácil uma pessoa ser caluniada? Não é. É fácil uma pessoa ser vendida pelos próprios parentes? Não é. É fácil uma pessoa fazer o bem e ser vista como alguém que fez o mal? Não é. Tudo isso José precisou enfrentar. É fácil ficar longe de quem você ama sem saber se um dia você vai ver novamente ou não? Não é fácil. Mas tudo fez com que José viesse a aprender, a amadurecer, para que o propósito de Deus viesse a se cumprir na história dele e ele pudesse governar com excelência. Hoje você não entende as fases ruins na sua vida, as rejeições no meio da parentela, os levantes contra você, as calúnias. Você muitas vezes precisa se afastar de algumas pessoas que você ama. Tem algumas coisas na sua vida que você não entende. Mas Deus está dizendo, eu estou lhe preparando e tudo está cooperando para o teu bem. Porque o meu propósito é maior. O que eu tenho reservado para a sua vida é algo extraordinário. E para você viver o cumprimento da minha palavra, você precisa ser preparado. Você precisa ser preparada, irmãos. Deus, ele não entrega coisas grandes para pessoas que não estão preparadas. Para pessoas que não estão aptas. Por quê, irmão? Porque Deus não é irresponsável, irmãos. Deus não vai pegar um governo e entregar nas mãos de um menino que não vai saber administrar. Então José precisou passar por cada fase, mas chegou um tempo em que a profecia do Senhor se cumpriu na história dele. Irmãos, nenhuma fase ruim é eterna, viu? A fase dos grilhões, a fase dos ferros, as fases das dores e do sofrimento não foi eterna na história de José. Hoje Deus diz para você, a fase difícil que você está vivendo não é eterna, vai passar. E quando a fase ruim passar, você vai ver a palavra do Senhor se cumprindo de maneira especial. O rei mandou soltar a José e nós sabemos, irmãos, que Deus, o próprio Deus, ele mexeu no sonho de Faraó. Eu não sei onde é que Deus vai precisar mexer para que o cumprimento da palavra dele aconteça na sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa, não duvide do Deus que mexeu no sonho do homem mais poderoso do mundo na época de José, para honrar a José, para que José estivesse ali no governo. Ele também pode fazer na sua vida da mesma forma que Deus fez na história de José. Ele também pode tocar em pessoas poderosas, grandes, humanamente falando, para que o cumprimento da palavra dele aconteça na sua vida. Deus, ele tem suas estratégias, irmãos, e nós vivemos fases que passam, tá certo? O aprendizado também não é para a vida toda, o sofrimento também não é para a vida toda. José sofreu uma fase da vida dele. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão vivendo fases difíceis e você está pensando que essa fase será eterna. Mas Deus hoje diz para você, a fase não será eterna, é fase, vai passar. É fase, daqui a pouco você também vai ter tempos de paz, de alegria. Daqui a pouco você vai ver o cumprimento da profecia, da palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Daqui a pouco você vai ver sonhos e projetos que Deus confiou a você e colocou no seu coração, encontrando cumprimento, e você vai lembrar dessa palavra. Eu passei pelas fases porque eu precisava aprender, mas o sofrimento não é eterno. Não. Declare comigo, o sofrimento me ensina, mas ele não é eterno. O sofrimento me ensina, mas ele não é eterno. Ninguém amadurece sorrindo, irmãos. Se José permanecesse na casa de Jacó, ele não teria maturidade. E muitas vezes, irmãos, Deus vai permitir dores e sofrimentos na nossa vida para que a gente venha adquirir maturidade. Muitas vezes nós vamos passar por adversidades para que possamos ter maturidade. Deus estava entregando para José maturidade para que ele pudesse governar com excelência. Até porque o mundo inteiro estaria nas mãos de José, porque foi José que alimentou todo o mundo, rasto, candaraia, no tempo de fome. Quando houve fome sobre a terra, irmãos, José foi o instrumento de Deus, arabasto, candaraia, para que o povo não perecesse. Não foi somente para que os descendentes de Abraão não perecessem, não, foi para que todos, porque José serviu de canal de bênção na vida de todo mundo. E hoje Deus diz para você,
Você vai servir de canal de bênção na história de pessoas. A sua história vai dar força para muita gente. O seu testemunho vai fazer com que pessoas acreditem que Deus é fiel e que Ele não desampara os seus. Só que as fases difíceis, irmãos, são para nos ensinar. As fases difíceis são para nos dar maturidade. O rei mandou soltar a José no tempo do Senhor. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Ou seja, um rei poderoso na sua época, o mais poderoso do mundo, porque Faraó na sua época era o mais poderoso do mundo aqui. Ele colocou José em liberdade. Chegou o tempo de José Raiacandarabacandarás viver o que Deus havia determinado para ele. Por quê, irmão? Porque José estava preparado. Quando nós estamos preparados, Deus prepara o cenário todo para que a vitória chegue, para que a resposta aconteça, para que o cumprimento da palavra de Deus venha a acontecer. Quando olhamos para a história de José, nós vemos que a profecia, ela só se cumpre no tempo de Deus. Talvez você tenha palavras liberadas sobre a sua vida. Deus já falou contigo através de profecias, usando pessoas, dizendo que vai curar, dizendo que vai abrir a porta, dizendo que você vai ser feliz, dizendo que Deus, Ele vai fazer coisas grandes através da sua vida. Só que tem um tempo para o cumprimento dessa palavra. Só que tem um tempo para o cumprimento dessa promessa. E José, irmãos, precisou passar pelo tempo. E só é aprovado, só é aprovada quem passa pelo teste do tempo. É fácil isso? Não é. Não é fácil passar pelo teste do tempo. Mas Deus está dizendo, se você passar com fidelidade, você será aprovado. Você será aprovado e você viverá os propósitos de Deus para a sua vida. José precisou passar. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que não podem pular etapas. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo neste exato momento que não podem pular as fases. Ei, candarás, te candarasto. Porque Deus está lhe ensinando. Sem você aprender, você não pode governar. Sem você aprender, você não pode ver a palavra do Senhor se cumprir. Por quê? Porque vai entrar por uma mão, se Deus lhe entregar agora, e vai sair pela outra. Vai escorrer pelos seus dedos. Por quê? Porque você não vai saber cuidar. José precisava de maturidade para saber cuidar do que Deus entregaria a ele. Porque se ele fosse um menino mimado, filho de Jacó, e Deus entregasse logo o governo para ele, irmãos, não ia ter estratégia. Que José tivesse êxito sem maturidade. Porque a maturidade, meu irmão e minha irmã, ela é essencial na história de quem tem uma promessa. Na história de quem tem de Deus uma direção, uma profecia, uma palavra. Pode observar que até o cumprimento da palavra de Deus, ele nos entrega maturidade. Quem você era antes de Deus te entregar a palavra, antes de Deus te entregar sonhos e projetos, e hoje quem você é? Você consegue ver em você a maturidade de Deus? Pois é. Porque quando você olha para trás, você vê o que realmente eu era um menino. Realmente eu era uma menina. Hoje eu penso de maneira diferente. Hoje eu vejo as coisas de maneira diferente. Pois é, o processo te faz adquirir maturidade para o cumprimento da palavra de Deus. José foi tão sábio, irmãos, que ele foi senhor da casa do faraó e mordomo de tudo que possuía. Sabe o que foi que José se tornou? O segundo homem mais poderoso do mundo em sua época. Não tinha explicação, irmãos, para o posto que José estava humanamente falando. José era um estrangeiro, ex-prisioneiro, mas estava ali como governador, como o segundo homem mais poderoso do mundo. Por quê? Porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Porque Deus faz acontecer aquilo que ele falou, mesmo quando tudo não tem lógica. Declare comigo, mesmo não tendo lógica, humanamente falando, Deus faz os propósitos dele acontecerem. Mesmo não tendo lógica, humanamente falando, Deus faz os propósitos dele acontecerem. A palavra de Deus se cumpre. Os propósitos de Deus acontecem porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus não falha, Deus não tarda, Deus não se antecipa, mas ele chega na hora certa. Quando ele resolve chegar na sua vida é porque você já está preparada. Você já está preparado. Irmãos, o governo já estava preparado para José. Mas José foi ser preparado pelo Senhor. Todo o tempo que ele passou ali, foi ele sendo preparado. Foi ele sendo moldado. Deus já tinha o cumprimento da profecia para José, mas José precisava ser moldado. Deus já tem o cumprimento daquilo que ele lhe prometeu. Eu não sei o tamanho da promessa, o tamanho da palavra, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus já tem o dia e a hora para fazer acontecer. Ele está preparando você para receber.
Ele está preparando você para viver os propósitos dele. Por quê? Porque Deus não quer lhe perder. Deus não quer lhe dar governo para você ficar só com o governo e desviar do foco. Não, sair da presença dele, não. José tinha tanta maturidade que José governou. José se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo em sua época. Mas você vai observar que José não deixou isso subir para a cabeça dele. Por quê? Porque José estava preparado. José honrou a Deus até o fim da vida dele. Por quê? Porque José tinha maturidade. Se fosse um menino, não iria honrar ao Senhor. Se fosse um menino, não iria agradar ao nosso Deus, araiasto, candarabacandarasto. Mas como ele se tornou um homem maduro, como ele adquiriu a maturidade, irmãos, nós observamos que José viveu o sobrenatural de Deus e continuou sendo fiel a ele. Não importa, irmãos, as adversidades, os problemas, o que importa é que Deus nos prepare para que possamos viver o propósito de Deus aqui na terra e irmos morar no céu. Porque nós não queremos ser somente pessoas que vivem as honras de Deus na terra e ter o nome riscado do livro da vida. José viveu o governo de Deus, aquilo que Deus tinha determinado para ele na terra, e José foi morar no céu. José não perdeu sua salvação. É como a palavra do Senhor nos diz, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta você chegar a posições, a níveis elevadíssimos e você se perder no meio do caminho. Deus está lhe preparando por quê? Porque Ele tem cumprimento de palavra, Ele tem cumprimento de coisas grandes aqui na terra através da sua vida, mas Ele não perde você. Deus não perdia José e por isso, irmãos, José foi preparado e moldado daquela forma. Você está sendo moldado, lapidado, porque Deus não abre mão de você, Ele não lhe perde. Declare comigo, o meu Deus não abre mão de mim. O meu Deus não abre mão de mim. Deus está te preparando para que você não venha apostatar a sua fé. Deus está lhe preparando porque Ele enriquece, não traz consigo acréscimo de dores. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos escolher. Obrigada, Senhor, por estar conosco da mesma forma que o Senhor esteve com José, nos mostrando, Pai, que o cumprimento da tua palavra acontece sim. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a luta, depois de tudo que José enfrentou, ele pôde viver o cumprimento da tua palavra. Mas primeiramente o Senhor o moldou, Raiacandarasturabai, o Senhor o amadureceu, e é assim que o Senhor está fazendo com teu filho, Pai. É assim que o Senhor está fazendo com a tua filha, Senhor. O Senhor está moldando, o Senhor está amadurecendo, o Senhor está fortalecendo para que eles estejam preparados para o cumprimento da tua palavra, pois a tua palavra diz que o Senhor enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. O Senhor não queria um governador que se desvirtuasse, que desviasse da tua presença, mas o Senhor queria um governador, temente ao Senhor, um governador que tinha maturidade espiritual e colocava o Senhor em primeiro lugar. É isso que o Senhor está fazendo com o teu filho e com a tua filha, ensinando eles a colocar o Senhor em primeiro lugar, porque quando a promessa chegar, eles vão amar mais o Senhor do que a promessa. O Senhor não nos chama, Pai, para amarmos mais a promessa do que o Senhor, mas sim para amarmos mais ao Senhor que nos escolheu, que nos chamou, que nos moldou, que trabalhou na nossa vida e que tem salvação para a nossa história, do que amarmos mais a promessa. Ah, Senhor, nos ensina, nos instrui, Pai, nos molda, para que possamos viver o cumprimento da tua palavra como José viveu, de maneira abençoada, de maneira perfeita, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E eu creio que da mesma forma que o Senhor esteve com José, o Senhor está com o teu filho, com a tua filha. O Senhor está no controle de todo o sofrimento, e daqui a pouco eles vão estar com posse de vitória, glorificando ao teu nome e agradecendo até pelas fases difíceis que eles passaram e não compreenderam, mas que eram para a maturidade na história deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para
para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será vistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Senhor. E falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus esteve com José, hoje ele disse para você, eu estou contigo. Cada fase que você está vivendo é Deus te ensinando, é Deus te moldando, porque ele enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Deus não quer trazer cumprimento de palavra, de sonhos e de projetos para você vir se desviar, para que você saia do foco, não. Ele quer que você aprenda a priorizar a ele em primeiro lugar. Ele quer que você tenha maturidade para depois você governar. Você vai viver os grandes propósitos e projetos de Deus, mas tudo será no tempo dele, pois ele está te preparando para que você venha viver o que ele tem para sua vida. Todo o sofrimento na história de José foi uma preparação. Deus está preparando você como ele preparou a José. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.